Deleta o Instagram. Com certeza você já viu um vídeo como esse ou ouviu essa frase. Eu mesmo já caí nesse papo. Deletei as redes sociais, escondi o celular em um pote dentro da geladeira. Isso sem falar da galera que quase falta falar para você congelar o celular e só descongelar depois de terminar todas as suas tarefas. Isso, só para dizer como você pode ser mais produtivo. Mas vou te contar um segredo bem baixinho só entre nós, para ficar só entre a gente. Não espalha. Você não precisa deletar o Instagram, nem as outras redes sociais para ser mais produtivo. Isso é apenas uma desculpa dos coaches para te vender um curso. Tem coisas muito mais simples que você pode fazer e que dão muito mais resultado. É óbvio, a gente não pode negar que tem gente que acorda, estica o braço, desbloqueia o celular e antes mesmo de escovar os dentes, já mergulhou em um mar de notificações, stories, reels e comparações. O problema não é o Instagram ou as outras redes sociais, o problema é o ritual, o contexto. É como colocar açúcar demais no café. O café não é o vilão, mas o exagero adoece e é o que dizem. A diferença de um remédio para um veneno é apenas a dose. O filósofo Epiteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Hoje, isso pode ser traduzido assim: as redes sociais não são tóxicas por natureza, elas se tornam tóxicas dependendo de como e quando você as usa. E aqui vai uma provocação para você, pequeno gafanhoto. Você não precisa deletar o seu Instagram, você precisa reconquistar o controle sobre ele. Imagine o seguinte contexto: você está na cama, tocou o despertador e ao invés de levantar para fazer as suas coisas, você pega o celular e fica lá por 20 minutos, vendo um monte de porcaria na internet. Seu corpo mal acordou, seu cérebro ainda está em modo lento e você já começa o dia se comparando com alguém na praia, algum influenciador fitness que já correu 30 km, foi na academia, comeu 13 refeições como se fosse humanamente possível. Alguém ganhando dinheiro ou alguém, entre aspas, vivendo melhor que você. E qual que é o resultado disso? Uma avalanche de estímulos, dopamina disparada e ansiedade gratuita. O neurocientista Andrew Huberman fala muito sobre isso. O cérebro precisa de um período de silêncio dopaminérgico pela manhã, ou seja, momentos sem estímulo excessivo, para que ele possa regular o humor, a atenção e até a criatividade ao longo do dia. E fazer o contrário pode simplesmente acabar com o seu dia. Eu, por exemplo, acordava e ficava 10, 20 minutos no celular na cama, fazia café e ficava vendo as redes sociais por quase uma hora. E qual que foi o resultado disso? Ansiedade, desânimo, falta de vontade e energia para fazer as coisas. Eu simplesmente não conseguia fazer nada no período da tarde, porque minha energia já tinha ido para o espaço de tanto tempo que eu fiquei no celular. O motivo disso, acordar e ficar um tempão acabando com os meus neurônios nas redes sociais. Só que eu não deletei o Instagram para mudar isso. E você que está assistindo também não precisa, não caia nessa lorota. Você só precisa evitar usá-lo no horário em que a sua mente ainda está acordando. É como se o seu cérebro quisesse andar por um tempo na velocidade 2 e você forçasse ele a andar na velocidade 20. Obviamente isso não vai funcionar, né, meu campeão? Não tem como. E mudar esse simples detalhe de não pegar o celular por muito tempo na primeira hora do dia pode ser muito significante. Talvez você não acredite, mas vendo na prática, verá que mudará muito as coisas. E aqui você também não precisa ser 8 ou 80 como a maior parte das pessoas gosta de ser. Não tem problema você pegar ele no início da manhã para dar uma olhada se tem alguma coisa urgente que precisa ser respondida. Eu também faço isso, eu vejo as notificações. Mas existe um abismo entre fazer isso e ficar uma hora inteira vendo coisas inúteis nas redes sociais. E além disso, não podemos esquecer daquilo que foi criado pelos coaches das redes sociais: a ilusão da produtividade através da exclusão radical. Como eu disse, nós vivemos num tempo onde tudo é 8 ou 80, ou é água ou é vinho. Ou você é produtivo a ponto de acordar 4 horas da manhã para tomar banho gelado e correr uma maratona, ou está perdido na rolagem infinita. Ou você medita durante 2 horas sem sequer se mexer, ou está viciado em dopamina.
Mas o mundo real é feito da busca por equilíbrio e, como dizia Aristóteles, a virtude está no meio. Excluir o Instagram pode parecer uma solução radical e até heróica, assim como colocar o celular em um pote, dentro de uma panela, dentro do armário para você não conseguir pegar ele. Mas na verdade é só um atalho ou até mesmo uma muleta para quem não quer aprender a usar a ferramenta com consciência. E não fica constrangido não, porque eu já caí nesse papo muitas vezes e sei muito bem como é que é. Mas o que você precisa entender é que é o seguinte: você precisa de regras, não de abstinência. O grande Carl Jung, pai da psicologia analítica, dizia que tudo aquilo que evitamos de forma extrema acaba nos dominando. É tipo falar para você o seguinte: não pensa no elefante, não pensa no elefante. E o que vai acontecer? Obviamente você vai pensar no elefante, sendo que ele nem estava passando na tua cabeça. E a gente não tem como controlar isso. E esse é o grande problema, em excluir completamente as redes sociais. Por um tempo você sente alívio, vai conseguir ser produtivo, assistir séries e blá 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 blá. Mas mais cedo ou mais tarde acaba voltando com ainda mais compulsão e passa mais tempo do que nunca, meio como se quisesse tirar o atraso, entende? Mas por que isso? Porque a exclusão radical não ensina a moderação, ela só mascara o problema. E o que você precisa é de pequenas regras pessoais. Por exemplo, nada de Instagram antes do café da manhã, é isso que eu faço. Eu acordo, dou uma olhada nas notificações para ver se tem alguma coisa urgente. Não tem? Beleza. Deixo o celular carregando, faço meu café, como de boas, pensando em Nárnia, lavo a louça e daí sim eu pego o celular. E isso depois de uns 40 minutos. Então deixar o celular fora do quarto durante a noite também pode ser uma alternativa, para você não acordar de madrugada e ir ver as notificações. E assim, obviamente, atrapalhar o seu sono, e isso já entra numa série de outros problemas. Além disso, você também pode bloquear o aplicativo por 90 minutos enquanto estuda ou trabalha. Por exemplo, seguindo a técnica de hiperfoco. Algumas pessoas utilizam a técnica Pomodoro, o que também é uma boa. Outra alternativa é usar o Instagram apenas após cumprir tarefas-chave do dia, e isso aqui é bom para quem trabalha. Eu, por exemplo, durante o dia eu pego no máximo quando eu vou usar para trabalho, já que eu tenho as minhas outras redes sociais dos meus canais. E essas pequenas mudanças podem transformar completamente a sua relação com a rede e, o mais importante, com você mesmo. Além disso, você também pode utilizar o Instagram a seu favor, como muitas pessoas não fazem, para não dizer a maioria, sendo que na verdade é a maioria. O problema não é você simplesmente seguir gente rica, bonita, viajando, influenciadores. O problema não é isso, é não saber o que isso causa em você. É sentir que só você não tem uma Ferrari ou não está na Europa. Quando você segue muitas pessoas que só compartilham luxo, esse sentimento, querendo ou não, acaba pairando na sua cabeça. Então, ao invés disso, você pode usar o Instagram para outras coisas, como por exemplo, aprender algo novo todos os dias. Tem muitos perfis educativos que ensinam muitas coisas interessantes, seguir criadores que realmente te inspiram e que trazem coisas úteis, produzir, não só consumir, ou seja, você pode produzir conteúdo para as redes sociais, usar stories como diário, não como vitrine, compartilhar, não competir. O segredo, então, está em curar o seu feed com o mesmo cuidado com que você escolhe os ingredientes de uma boa refeição. Se você só consome fast content, sua mente vai reagir como quem só come fritura, ou seja, de modo péssimo. Então você não precisa, como os coaches na internet dizem, simplesmente apagar o seu Instagram. Não é isso. O que você precisa apenas é lembrar quem é que está no controle, e no caso é você. A tecnologia, ela é neutra. Como dizia Marshall McLuhan, nós moldamos nossas ferramentas e depois elas nos moldam. Se você moldar o Instagram como uma distração constante, ele vai te moldar como alguém disperso e ansioso. Mas se você moldá-lo como uma ferramenta intencional, com limites, pausas e propósitos, ele pode ser uma ponte e obviamente não uma prisão. A escolha está nas suas mãos, literalmente. Então faça bom uso dela.